Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a que nós ouviremos hoje, que é um cara que tem muita história. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, gostaria de lembrá-los para assinar o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Eu disse que ele tinha muita história, então eu vou falar desse cara aqui, ó, da minha turma, Tenente Coronel da Reserva. Major da Reserva. Celso Eduardo Guidetti. É isso aí? É isso aí, Pavão. Irmão do Rogério Guidetti. Isso mesmo. Ambos da minha turma. Isso mesmo. É um prazer estar aqui, né? Sentado nessa cadeira aqui do seu lado, onde sentaram grandes comandantes aqui, Coronel Sampaio, Coronel José Carlos, outros grandes oficiais, grandes Bonerges, tanta gente, doutora Júnia, para mencionar todos, né? Para mim é uma honra estar sentado nessa cadeira aqui, poder dividir um pouco da história com você e com os ouvintes aí desse... E juntando esse rol agora, o nosso querido Major Guidetti. Obrigado mesmo. Guida, bom, você é muito lembrado, viu? Vou te falar que você é muito lembrado, por várias razões, né? E todas elas muito boas, né? Algumas que foram muito impactantes na sua vida, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes é muito rica a sua história, mas antes de a gente começar nisso tudo, vamos começar para aquela de sempre, né? Embora eu sou da sua turma, eu sei um monte de coisa, mas quem tá vendo não sabe, né? Por que que o Guidetti e o Guidetti irmão, vou falar de você primeiro, resolveu entrar para a Academia do Barro Branco e ser bombeiro? Então, essa é uma história inusitada, né? Eu nasci no Jardim São Paulo, aqui em São Paulo, um bairro ali da Zona Norte. Meu pai é engenheiro, né? Minha mãe é artista plástica. Pastora Guidetti. Isso. E meu pai, quando eu tinha assim uns 15, 16 anos, ele foi acometido com câncer. E naquela época o câncer era praticamente uma sentença de morte, né? 84, 85. E o meu sonho era seguir a profissão do meu pai, né? Meu pai era engenheiro, trabalhava numa empresa de alta tecnologia sueca ali em Guarulhos, né? E eu desde pequeno acompanhava ele lá. E o meu sonho era seguir a carreira dele, né? E quando ele foi diagnosticado com linfoma, ele falou, olha, é melhor vocês se precaverem, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu vou prover vocês. E ele é a única fonte de renda da família, né? Era eu, minha mãe, meus dois irmãos, eu tenho uma irmã mais velha. E tinha ainda a minha avó, que morava com a gente, e tinha uma tia também paralítica, que era irmã da minha avó, que era minha tia-avó. E então meu pai cuidava de todas as pessoas, era a única fonte de renda da família. E ele falou, é melhor vocês irem para algum lugar onde vocês tenham como se formar, né? E eu tinha um colega do meu pai que tinha um aluno da academia, ele era acho que do segundo CFO, né? O Barros de 86, né? Ricardo de Barros Leonel. E ele era filho de um amigo do meu pai, de uma amiga da minha mãe. E aí, conversando, ele falou, vai para a Academia do Barro Branco, né? Presta concurso militar. Aí eu prestei a EPICAR, mas a EPICAR não passei por causa da vista, né? Passei até na primeira fase, mas logo depois já era o exame ali no Hospital da Aeronáutica, já não passei porque eu tinha problema de vista. Aí tinha a polícia, né? Naquela época o concurso da Colégio Naval era muito difícil, né? Como sempre foi, é verdade. O concurso da SpaceX também era muito difícil. E aí eu fiz o Telespires, né? Prestei o primeiro ano e não passei. Não passei o primeiro ano. Aí meu irmão, que é um ano mais novo, veio atrás de mim. Né? Foi te carneirando. Foi me carneirando, é. Ele veio atrás de mim e passamos junto, né? Tanto que acho que eu vejo os podcasts, acho que é o único caso tem vários irmãos que estão na PM, mas da mesma turma, não sei se eu desconheço, é muito incomum, né? E depois a mesma turma de CBO. Aí acho que não tem dois irmãos que fizeram o mesmo CBO. Eu acho que não. Eu acho que isso é o único, né? A gente não foi canga por causa do tamanho, né? Ele foi canga do Lechner e eu fui canga do Carnevale, né? No CBO. Aí eu prestei academia, entrei na academia, né? Meu pai ficou super contente que eu entrei na academia, né? Depois, claro, ele se curou, tá vivo até hoje, né? Graças a Deus. Que história. Já tá vivo até hoje, já foi diagnosticado com mais 2 cânceres, mas tá vivo, trabalhando, né? Meu pai é um orgulho para mim, né? Não tenho dúvida disso. Então, tá bem, minha mãe também tá bem. E aí quando cheguei na academia, aquele choque, né? Porque eu não conhecia nada, né? E você chega lá,
Primeiro CP? Primeiro CP, né? 1986. Só leva enrabada, mas aí chegam, falam que você já tem uma certa hierarquia, já pode... O CP não carrega arma, né? Mas já fica ali perto da reserva de armas, já tem o mosquetão, né? E aquilo ali foi um choque. Eu me animei com aquela carreira, né? Me animei, tanto que eu comecei a rachar, né? Fui bem colocado no CP, eu saí terceiro colocado no CP, recebi a espada do então comandante-geral, Coronel Correia Leite, né? Espadim, desculpa, o Espadim. E depois minha classificação foi caindo um pouco, mas me formei, né? E vim pro bombeiro, né? Na nossa época, você lembra? Eu acho que foi uma das coisas assim mais bem feitas que eu vi foi aquela seleção lá do bombeiro. Você lembra disso? Eu lembro, porque eu não tinha nem esperança de vir, né? Porque eu falei assim, alguns falavam, né? Acho que vão pegar só a parte física. Não, vão pegar só as matérias do bombeiro. Mas no primeiro CFO eu não queria ser bombeiro, agora eu quero, né? Então não me interessava muito, agora me interessa. Mas eles fizeram um mix ali de tudo, né? E abrangeu, eu acho que da nossa turma, assim, basicamente a maioria foi para onde queria ir. Foi uma coisa muito bem feita. E nós viemos em 30 aspirantes para o bombeiro. Cada coisa tinha um peso, você lembra? Tinha as matérias do primeiro, segundo, terceiro, tinha um de peso. Bombeiro, a média da academia, a parte física. Tivemos lá os testes de habilidade, você lembra disso? Né? Natação, escada. Isso, ainda tinha até uma parte vocacional, né, que era feita. Então, eu acho que foi umas coisas muito bem feitas, aquela seleção lá na academia, né? E novamente teu irmão. Meu irmão quis vir pro bombeiro, né? E a gente veio junto pro bombeiro. A gente já fez algumas matérias no quarto CFO, né? Mas aí chegamos aqui e falaram, não, agora não é mais cálculo 1 que vocês fizeram, não vai aproveitar. Nós fizemos quase 2 anos de CBO. Deu quase 2 anos no CBO, né? Aliás, deram 2 anos. Né? 2 anos. Começou em 91, nós terminamos... Perdão, começou em 91. Ele só terminou... Quer dizer, na verdade começou no quarto CFO, começou em 90. E ele só acabou em 92. E o bombeiro, eu me identifiquei muito com o bombeiro, né? Porque era mais assim numa área que... Mas você, Guida, desde o começo, sim, uma percepção muito clara que eu tenho, você desde o início você foi muito ligado, né? Além da área operacional, evidentemente, mas a parte mecânica do bombeiro, né? Do funcionamento das coisas. Vou abrir aqui o leque, né? E evidentemente na parte de viaturas, né? E de onde veio isso? Isso veio do meu pai, né? Meu pai era engenheiro, né? Sim. E ele era daqueles engenheiros bom pra caramba, né? Gostava de descobrir as coisas. Gostava de descobrir as coisas, né? E meu pai era um inventor, né? Naquela época você tinha aquelas antenas no telhado e você tinha que ter uma antena para pegar... Você pegava a Rede Globo, você não pegava a Bandeirantes, né? Meu pai fez, ele colocou 2 antenas no telhado e uma chavinha atrás da televisão. E você mudava a chavinha quando queria pegar a Bandeirantes, quando queria pegar a Globo. Depois, não contente com isso, ele fez uma antena giratória. Ele pegou uns motores e botou um motor no forro, e botou um cano, e botou um rolamento, e a antena girava. Então a gente pegava tudo quanto é canal em casa, né? Tá certo que você não podia dar mais que 360 porque o fio enrolava. Né? Entendeu? Mas assim, meu pai sempre foi de mão cheia, né? Fazer as coisas, e eu peguei um pouco com ele, né? Que eu trabalhava, ajudava ele, às vezes só segurava a lanterna, né? Você foi para manutenção com quanto tempo de bombeiro, Guidetti? Eu me formei no CBO e naquela época era por classificação, né? Escolhi a unidade, acho que como é hoje mesmo, né? E eu fui pro Butantã, era segundo GBS. Segundo GBS na época, né? Eu fui lá pro Butantã e lá eu fiquei, tirava muito área lá naquela época, né? Tirava muito área na Guarapiranga, muito área corria no Butantã. Corria pra caramba. Naquela época corria pra burro, né? E lá foi um aprendizado, né? Lá no Butantã também, aquela turma de salvamento, né? Era fera, né? E lá um belo dia eu tava em casa, ainda não era casado, morava eu e meu irmão, nós morávamos com meus pais. Aí ligaram em casa e falaram, quero falar com o Tenente Guidetti. Tava chegando um monte daqueles equipamentos da importação, né? Aí minha mãe não sabia qual Guidetti que era, me chamou. Aí falaram assim, olha, vai ter um... Meu irmão era Motomec do quarto GB. Vai ter um curso de... Vocês foram para o mesmo... Ah, não, ele foi pro quarto. Ele foi pro quarto, e eu fui pro segundo GBS. E vai ter um curso sobre escadas lá na manutenção, e é pro senhor comparecer. Eu falei, mas escada pra mim, né? Eu era comandante de posto, né? Comandante de posto de Pinheiros. Aí eu falei, acho que é meu irmão, né? Acho que é o seu irmão do senhor. Então eu passei pro meu irmão.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu queria aprender sobre aqueles equipamentos, né? Sempre gostei. E aí eu liguei pro meu capitão, era o capitão Pinto Cardoso, né? Falei, capitão, vai ter um curso na manutenção amanhã, eu posso ir nesse curso, tal, sobre escadas e tal, né? Não, você pode ir, Guidetti, você vai lá, fica um dia lá, aprende o que você quiser aprender, depois você volta no dia seguinte. Aí eu cheguei lá na manutenção, tava lá o capitão Valdeir coordenando os cursos, etc e tal, e tinha os americanos que vinham dar o curso, né? E só tinha um tenente que falava inglês na manutenção. Que era você? Não, que era o Godoy. Ah, o Godoy. O Godoy de 84. Tem uma história boa com ele, 84. O Godoy, ele tinha ido pro Japão fazer um curso na JICA de 6 meses. Então eles lá com os americanos, ninguém falava inglês, e o capitão Valdeir perguntou, alguém fala inglês? Eu falei, eu falo, capitão. Ah, então você já pega a viatura, já vai buscar os outros americanos no hotel, já vai lá pro Lago do Ibirapuera, que nós vamos bombear água, não sei o que e tal. Aí eu já fiquei maravilhado com aquilo, né? Botar aquelas escadas novinhas pra bombear. Testar no Lago do Ibirapuera. Testar no Lago do Ibirapuera, né? E aí chegou no final do dia, eu falei, capitão, obrigado pela oportunidade, né? Como, você não vem amanhã? Eu falei, não, tem que me apresentar lá de novo. Não, pode deixar, amanhã você pode vir que eu acerto tudo lá. Aí ele ligou lá na unidade e eu fiquei lá 15 dias lá na manutenção, traduzindo o curso pro pessoal que ia receber as viaturas, etc e tal. Quando terminou esse curso, eu agradeci de novo, né? E eles perguntaram para mim, você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, nossa, eu quero muito, né? E tava chegando aquele monte de equipamento e eu era ávido por conhecer aquelas coisas todas novas, né? Chegou muita coisa na vida. Chegou muita coisa. Nossa, ASE, autoescada, autobomba, aquelas quarter, viatura mista, plataforma, era muita coisa. Muita coisa. E a gente praticamente não sabia o que ia chegar, né? Eles mandavam a gente lá no porto buscar as coisas, chegava lá, tinha 5 ASE para pegar, abria as portas, era cheio de equipamento. Cheio de equipamento. Até hoje, hein? E aí eu fui transferido para manutenção, né? Isso foi em 93, fui transferido para manutenção e lá eu fiquei até 2002. Um pouco de tempo. Né? Aí eu aprendi, teve uma época, como eu era ávido por conhecimento, eu uma vez tirei férias e perguntei, eu estava de férias e perguntei se eu poderia fazer um curso nos fabricantes. Eu poderia fazer contato com os fabricantes para fazer um curso. Aí eu perguntei e falaram, não, você pode, mas nós vamos mandar alguém com você. Aí nós foi eu e o capitão Valdeir, nós fizemos um mês de curso lá de bombas da Waterous, fizemos curso na Pierce, fizemos curso na Teleskirt, que tem o ABE, né? ABE. E nós ficamos lá e tiramos fotos de tudo, então aprendemos, voltamos com noções que, algumas noções eram diferentes daqui, né? Naquela época, os caminhões Pierce teve muitos acidentes, né? Por quê? É um caminhão de 400 HP, com freio, com câmbio automático. Alguns acidentes foi porque ele não veio com ajustador de freio traseiro, então a lona ficava folgada, um ou dois perderam o freio, um entrou numa casa ali na Vila Mariana na noite de Natal, né? Eu lembro disso. Eu lembro disso. E depois os americanos veio corrigir esse problema do freio. Mas aí o pessoal andava muito com os caminhões, né? Não era acostumado com Mercedes. Porque andava anda 11, até hoje. 13, né? Tanto que uma das coisas que a gente mais trocava era retrovisor, né? Retrovisor, todo dia ia 2, 3 pares de retrovisor. Eu era do suprimento, né? E todo dia a gente trocava 2 ou 3 pares de retrovisor. E lá na manutenção eu servi com uma turma muito boa, né? Coronel Repolho, Coronel Sancler, Coronel Carvalho. Então lá formou o Bertolini, né? O Storai, de 86. O Storai e o Sapo. O Sapo, Então, é interessante, ouvindo você falar, a gente já se acompanha o podcast, já entrevistamos outros oficiais, bem mais antigos que a gente, né? Que foram da manutenção. E uma coisa que a gente identifica claramente, né? Assim, não tenho dúvida, é o perfil. A gente vê o Brás, o Coronel Brás já esteve aqui, enfim. As pessoas que passaram pela Fundo da Bola, ela tem o perfil parecido com o seu. São pessoas inventivas, são pessoas criativas. Obrigado. São pessoas que querem saber as coisas, né, que vão atrás do conhecimento, até como você, e todos eles que eu estou me referindo, o Coronel Valdeir, você já falou dele também, tem mais ou menos não, tem exatamente o mesmo perfil. Né? E lá eu aprendi muito, né? Aprendi muito com os praças, né?
Lá a gente brincava muito ali na manutenção, era um dar trote no outro, né? Eu levei trote, dei trote lá, né? Eu lembro de alguns. Nos que chegaram lá, né? E era uma turma muito bacana ali na manutenção do glicério, né? E depois eu saí da manutenção do glicério, vim aqui para a Central para o DODC. Fiquei 1 ano. Aqui no DODC eu fui para o 2º GB, fiquei 2 anos. E do 2º GB eu fui para o Cobom, fiquei mais 2 anos. Aí fui promovido a capitão, voltei para manutenção, né? Voltei para manutenção porque lá já haviam descoberto algumas coisas sobre os veículos importados que demorou bastante para descobrir, né? Porque naquela época não tinha uma globalização, né? Então hoje quando você recebe um caminhão Mercedes aqui no Brasil, ele é praticamente igual. Exatamente, está rodando na Alemanha. Está rodando na Alemanha, né? Mas naquela época, as equipes de desenvolvimento não se comunicavam, não viajavam tanto, né? Tanto quando a gente falava, o caminhão veio com pneu radial, né? Nossa, o pessoal da Goodyear não conhecia pneu radial para caminhão. O pessoal da Michelin falou, olha, nós vamos começar a fabricar o ano que vem. Mas a gente pode ir aí para ver os pneus de você. Vem um suíço com umas balanças de chão, de solo, para pesar o caminhão. Eu nunca tinha visto aquilo lá, né? Caramba. Veio da Michelin no Rio de Janeiro para pesar os caminhões. E aí ele falou, olha, a gente está importando esse pneu serve aí para vocês, né? E a gente ligava na Scania e falava, a gente tem um caminhão diesel 2 tempos com injeção eletrônica. Não é possível, você está enganado, tenente. Injeção eletrônica em diesel não existe. Não existe. Não, mas é injeção eletrônica. Não existe. Os motores aqui, vinha uma pessoa os motores do Pierce, uma pessoa do Emerson Fittipaldi, que era representante da Detroit Diesel, para ver os caminhões, né? Ele vinha num ômega zerado, mas vinha ele e uma valise, né? Não vinha um cara cheio de graxa, né? Para consertar o caminhão. Então aquilo tudo... Uma grande novidade pra gente. Tudo, né? A gente que desenvolveu ali na manutenção e outros que vieram, né? Uhum. O pessoal que estava lá, outros que vieram depois, o Coronel Navarro desenvolveu muita coisa, lá o Lago também desenvolveu muita coisa, né? Então aquilo ali foi uma escola, né? Não, e aí você tem razão, porque você já citou, né, o efetivo lá da manutenção, né? Os nossos técnicos, não só os oficiais, mas principalmente os pratos, porque era o número maior, também do mesmo perfil, pessoas extremamente inventivas, né? Você sabe que eu conversei, eu até falei no podcast do Coronel Braz, não sei se você viu lá, veio aqui o cara da Bronto, lá, o Ron Cavaro, que foi o cara que vendeu os Brontos, você viu isso aí? Eu vi. E ele fala português, não sei se você conhece ele. Ele falou assim, Coronel, vocês aprenderam a consertar, porque não precisou mais da gente. E a gente tem que aprender lá mesmo, né? Porque não tem uma oficina onde você pode levar um Bronto, por exemplo. Exatamente. É lá ou não é, né? Por exemplo, você pega um rádio Motorola, você pode levar na Motorola, na assistência técnica, né? Mas um Bronto você vai levar de onde? De volta para a Finlândia? Não tem jeito. Tem jeito. Um AB Pierce, você tem que consertar aqui, não tem uma oficina de Pierce, né? Apesar de ter motor, etc. Quantas coisas foram criadas na manutenção por todo esse pessoal que nós estamos falando aí, que serviram, né, eu não diria nem de improvisação, mas de coisas até melhor do que o original para colocar o equipamento que funcionaram. Né? Melhoramos muitas coisas lá, né? E a gente ouvia aquelas coisas, nossa, o caminhão tem que ser tropicalizado, mas então eles têm 2 linhas de produção lá, uma para o inverno, outra para o verão, mas não era nada disso. Não era nada disso. Então, e a gente aprendia a ser bastante esperto lá na manutenção, né? Porque vinha aquele pessoal entendido e tal, aí você tem que ouvir de rabo de olho, né? Claro. Ver o canto que estão... Mas eu acho, Guida, assim, o nosso equipamento rodante ele é muito diverso. Né? E é claro, e até um outro assunto que eu conversava ainda hoje aí, a tecnologia ela vai de jato, né? E o resto vai atrás meio que de camelo, né? Tudo, né? A manutenção, a normatização, principalmente, eu me refiro especificamente de normatização nesse caso, e no meio disso tudo a gente tem que fazer o caminhão andar. Ah, sim, claro. Ele tem que funcionar, ele tem que entender a ocorrência, ele tem que chegar, tem que estar preparado para trabalhar, se for necessário, 24 horas, como muitas vezes trabalha. E isso tudo não é fácil, né? Sim. Isso é um desafio. A vida do bombeiro não é fácil, né? Não. O Coronel Jair falava, é fácil ser bombeiro nos Estados Unidos com um orçamento enorme, né? Difícil é ser bombeiro. Troca de viatura a cada 2 anos. Troca de viatura a cada 2 anos. Difícil é ser bombeiro ali no Brasil com o nosso orçamento, né? E depois eu realmente vi que essa frase tem muita assertiva, né? Muito assertiva. Aqui é difícil de ser bombeiro, né? Aqui é difícil de
de ser bombeiro, porque a falta de dinheiro, às vezes a legislação, os entraves burocráticos que a gente é sujeito, então é bem difícil. E aí pessoas que são responsáveis por manter isso funcionando, nosso pessoal de manutenção, tem que ser mais e mais criativo, mais e mais envolvido, né? E amar o que faz, né? Porque se aquele amor que você tem pelas coisas, né, do bombeiro, que todos felizmente têm, a coisa também não vai, né, Guida? Não vai. É superação o tempo todo, né? Ô, Guida, vamos falar um pouquinho das suas experiências ainda, né? Falando da manutenção e tal. Tem uma história sua aí que eu diria, sui generis, né? Você, capitão, na manutenção, na sua sala, houve uma explosão no quartel vizinho. Conta essa história para nós aí. Então, essa história é o seguinte, era o retorno do feriado de final de ano, né? 31 de dezembro, 1º de janeiro. E nós chegamos lá na manutenção e era por volta de umas 8 horas da manhã. E eu estava na minha sala, tinha passado no pátio lá, visto as viaturas, conversado com as equipes. E de repente veio uma explosão assim gigantesca, né? Uma explosão gigantesca, eu sentado na minha sala. Começou a cair o teto, que era de gesso. Aí veio uma explosão, a primeira explosão. Aí o pessoal começou a correr, eu não conseguia sair da sala, porque caiu todo o gesso em cima da mesa. E eu também não sabia o que estava acontecendo, né? Primeiro eu pensei que fosse um caminhão que tivesse vindo da Marginal, que tivesse batido no muro do quartel. Mas aí eu dei aquela olhada, falei, não pode ser. Aí veio a primeira explosão, veio a segunda explosão e veio a terceira explosão. Aí eu já estava cambaleando ali, não conseguia sair de trás da mesa, né? Aí veio o Giurni, o coronel Giurni, e me tirou de lá de dentro, né? Me tirou, me ajudou a sair, a gente saiu no pátio. E lá tomamos uma quarta explosão, né? Porque a explosão veio do lado da minha sala. Então, do lado... Que era o paiol do GAT que fica ao lado ali. Isso, o paiol do GAT, onde eles do choque, onde eles guardavam os artefatos apreendidos do PCC ou apreendidos no metrô, né? Depois que a gente foi ficar sabendo que um sargento foi desarmar um artefato e acabou explodindo, e ele morreu nesse acidente, né? E depois nós saímos no pátio e aí para achar uma viatura que funcionasse para apagar o incêndio lá, não achava, né? Tudo de manutenção. A sorte é que veio o coronel Bertolini, chegou pelo lado do choque com a equipe do área, né? Chegou rápido, aí eles controlaram ali a situação, né? E eu tava meio em pânico, né? Porque eu tinha sido vítima naquele negócio, né? E eu tava meio zureta, né? Porque você ser vítima num negócio é difícil, né? Você atender já é difícil, né? Ser vítima, e eu tinha mais ou menos que atender, né? Aí eu liguei pro Coronel Repúlio, que era major na época, né? Tentei explicar para ele, calma, Guidete. Eu falei, não, porque ele não havia chegado, ele estava voltando de viagem. Ele era o comandante da Ele era major, subcomandante. Ele ia chegar um pouco mais tarde e falou assim, vou chegar por volta de umas 9 horas. Aí eu liguei na casa dele, desesperado. Aí ele falou, nossa, já tô indo pra aí, Quando chegou, tava esse cenário aí que nós estamos vendo as imagens aí. A explosão foi violentíssima, né? Eu tinha uma parede aqui do meu lado que ela deslocou. Foi atrás da sua parede essa explosão? Foi a uns 7 metros, né? Puxa. Tinha aqueles muros de bloco entre eu e o epicentro da explosão. E logo em seguida já era o paiol. Então tinha assim uns 5, 7 metros até o epicentro. Você estava sozinho na sala? Estava sozinho na minha sala. A explosão foi violentíssima, né? O teto da manutenção levantou, né? A gente consegue ver as esquadrias, volta ali, Martim, a gente consegue ver as esquadrias do prédio da frente, né? Que foram deslocadas, né? Pô, tá longe daí, né? Para quem conhece a manutenção as lá. As portas corta-fogo da escada ali, fica perto do elevador ali na torre, deslocaram todas, né? As portas corta-fogo deslocaram todas. Tinha um computador, um desktop do lado da minha mesa, que ficou com as peças tudo solta. Por causa do deslocamento de ar. Olha, as esquadrias lá do prédio da frente. Nessa torre aqui tem as portas corta-fogo, também ficaram todas... Elas desalinharam. Desalinharam, algumas soltaram da alvenaria. Cara, essa pressão, que coisa maluca. Foi violenta a explosão. Ali foi a primeira vez que você renasceu, né? Ali foi a primeira vez que eu renasci. E graças ao coronel Giurni, né? E ao coronel Bertolini, que combateu lá o incêndio ali do lado, junto com a equipe da Casa Verde, acho que estava o Betão, não lembro mais quem lá, acho que o Bezerra também estava. Isso você falou que foi em 2007, né? 2007,
2007. E eu fiquei assim uns 6 meses assustado, né? Toda vez que tinha um barulho na marginal, um estouro de pneu, eu já tremia, né? Eu lembrava daquilo. Pô, imagina. Lá, né? E além disso, o buraco do metrô foi uns 20 dias depois. Exato, você participou da ocorrência 20 dias depois. Participei. Isso que é espírito de bombeiro. Meu Deus do céu. Participei e eu não participei logo na chegada. Acho que ele ocorreu não lembro se foi num sábado, num domingo ou numa sexta. E eu assumi, acho que logo numa segunda-feira, eu rendi o Capitão Bertolini. Ele era capitão ainda, acho que eu rendi o Capitão Bertolini. E o Bertolini, ávido por ocorrência, ainda ficou lá até 1, 2 da tarde, né? E ficamos fazendo incursões, vendo o cenário da ocorrência, etc e tal. E uma bela hora chamaram para entrar lá no buraco, onde estava o micro-ônibus, né? E eu estava traumatizado por essa explosão, né? E eu fui lá, para ser sinceramente, fui tremendo. Só fui porque foram 2 caras fera comigo, né? Um Bertolini e o outro Mello. Senão não tinha ido. Mas tinha que superar, né? Eu acho que você fez a melhor coisa que você poderia ter feito, eu acho, Guida. Né? Claro, a gente sabe como é que é isso aí. Mas não é fácil. Não é fácil, não. Eu tive uma ocorrência que eu tive medo lá, porque era aquele monte de terra, né? Tudo calçado, aquele micro-ônibus pendurado, né? E a gente andando ali, aquilo vai fechando, né? Não, eu lembro, a imagem lá é um negócio muito impressionante. Muito que impressionante. Foi aquela... Quem esteve lá como você, era uma imagem impressionante. E logo 20 dias depois da explosão, né? Então eu tava meio traumatizado, mas superei, né? Essa é a nossa vida. Superou, você foi bombeiro, você foi corajoso, entregar a missão, você foi corajoso, você foi persistente, foi resiliente, eu acho que essa talvez seja a palavra que melhor define aí como você superou isso. Mas superado isso, o nosso amigo ainda Capitão Guidetti, né, Martinho? Diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Você em 2011 estava de serviço, de supervisor, junto comigo. Isso, exatamente. Nós 2. E aconteceu um outro negócio. Conta pra nós aí. Então, era por volta de umas 11 horas. Eu estava andando aqui pela central e tocou o celular. E falaram assim, ó, tem um desabamento ali na Cruz Azul, na Lins de Vasconcelos. Vai pra lá. Era o Ricardo Vieira também da nossa turma, o Ricardo, que estava no Cobom. E aí eu desci de elevador, a viatura já estava aqui, era o Cabo Neto, motorista. Encontrei com o Coronel Cola no elevador, eu já estava correndo. Ele tá correndo, Guidetti? Falei, tô, comandante, tô indo ali para uma ocorrência ali na Cruz Azul, parece, ali perto da Cruz Azul. Aí chegando lá, já estava a equipe do 1º GB, né? Já estava o Engel, o Bertolini, já tinha mais alguns oficiais que eu não lembro. O Mitsu. Mitsu, E aí eu comecei a tomar algumas providências ali fora, né? Porque eles já estavam encarregados da retirada da vítima. Acho que tinha 1 ou 2 vítimas. Era um prédio em reforma, né? Um prédio em reforma, uma lanchonete. E ele já estava encarregado de tirar a vítima. Então eu fiquei dando suporte lá fora, vendo se já tinha USA, vendo se o ASE já tinha chegado. E nesse vai, entra e sai, eu entrei lá para ver o cenário lá dentro, onde estava soterrada a vítima. E caiu uma laje na minha cabeça lá. E a última coisa que eu lembro foi eu passando pela porta, aí caiu uma laje na minha cabeça, e aí o Mitsu, eu vi até o podcast dele, né? Queria agradecer para ele aqui também, o Mitsu e o Barufaldi, né? Barufaldi. Volta anterior, pra gente ver o capacete do Guidetti. Que no final das contas foi o que salvou sua vida. Foi o que salvou minha vida, né? Aí eu saí de lá, só lembro do médico, lembro de você no helicóptero, batendo no meu ombro, segurando na minha mão, falando, vai com Deus, Guida. Aí fui pras clínicas, cheguei lá e só ouvi um médico, a tomografia de corpo inteiro, né? Aí fez a tomografia, eu tive uma fratura de 2 vértebras de coluna, T2 e T3, tive fratura nos 2 pés, tive o TCE, vocês viram o capacete, e tive pneumotórax também. E aí eu fiquei lá na UTI das clínicas, eles botaram uma placa aqui na minha coluna, que vai de T1 até T5, e fiquei lá 5 dias na UTI, depois fiquei mais uns 3 dias no quarto, aí fui para casa da minha mãe lá me recuperar, né? Ainda tinha as fraturas do pé, depois ainda fui operado do pé, ainda colocaram o pino, etc e tal, né? Mas, graças a Deus, sobrevivi. Tô aqui para contar a história, né? Graças a Deus. Guida, a gente
Você se emociona, eu me emociono também, porque, claro, a gente começa a lembrar, né? E tem muitas histórias, a história sempre tem muitas histórias ao redor que a gente às vezes não sabe. E fazer esse podcast é maravilhoso, cara, porque eu escuto a história de diversos ângulos, né? E às vezes aquele mosaico vai completando, e principalmente quando a gente, né, tá ali presente, a cor fica mais vívida, né? E a gente lembra. Mas a gente, no começo você tá contando, eu tava sempre junto com você, né? Então, eu lembro, quando tocou o seu telefone, que aliás, a nossa comunicação celular nunca foi boa, aliás, até hoje, né? E eu me lembro que tentaram, você tava no prédio, mas o seu celular não respondia. Aí me ligaram. Aí falaram, olha, a área, eu tava no Bravo, você tava no Alfa. Falaram, olha, a gente tá conseguindo falando com o Guidetti, os dois estavam no mesmo prédio, vai indo lá. E eu tava indo. Quando eu cheguei aqui em frente ao quartel do Parque Dom Pedro, tocou o celular de novo, o Ricardo falou, olha, volta, que a gente já falou com o Guidetti está indo. Eu fiz meia volta e voltei. Eu subi, trabalhava no 6º andar, sentei na cadeira da minha mesa, toca de novo, mas sim, né? O Ricardo, volta lá que aconteceu um acidente com o Guidetti. Foi exatamente desse jeito, meu irmão. Que coisa. Mas olha, tudo na vida da gente são lições, né? Primeiro, eu acho que a gente não controla nada. Né? A gente é um meio que um ente supremo, que eu acredito muito nisso, Deus, usa como instrumento, né? Para salvar, às vezes viver experiências boas, às vezes experiências não tão boas, mas no seu caso, eu acho que você falou todos os nomes aí, que são todos amigos nossos, acho que todo mundo teve um aprendizado. Você é o maior de todos, não tenho dúvida nenhuma. Mas que história, hein? Verdade. Eu não conheço duas igual a Toro Bombeiro, que dá de verdade. Acho que não tem duas. Né? Porque você sobreviveu literalmente 2 acidentes muito graves. Em operação, né? Fazendo trabalho de bombeiro. Guida, você agora, quantos anos faz? Né? Esse foi 2011, né? Depois disso você acabou aposentando, né? Acabei aposentando. Foi um tempo depois disso, né? Quando chama 2 vezes é melhor ouvir, né? Mas hoje aí, passado tudo, você aí, graças a Deus, firme, forte, saudável, junto com a gente aí, o que fica em você dessas 2 experiências extremamente impactantes? Fica a emoção de ter passado por essas coisas, ter sobrevivido para estar aqui, né? Participando desse podcast maravilhoso. E fica o aprendizado, né? A humildade, né? Que a gente não é nada, né? Para ter resiliência e voltar, né? E fica aquela gratidão, né? Gratidão por aqueles que me ajudaram tantas vezes, como o Giorni na primeira ocorrência, o Bertolini, equipe do área da Casa Verde, você, o Bertolini de novo na segunda ocorrência, o Mitsu, o Barufaldi, né? Toda a equipe. A gente e salvar a vida de um companheiro que nem vocês fizeram, acho que é duplamente gratificante, né? E eu lembro aqui de uma história. O acidente foi em 2011, né? Quando chegou em 2015 ou 2014, mais ou menos, eu recebi uma visita da corregedoria lá no meu prédio. Eu falei, caramba, será que eu esqueci de devolver alguma coisa, né? Eu já estava aposentado. Já estava aposentado, né? Será que ficou algum rabinho para trás, alguma coisa? Corregedoria batendo aqui, né? E aí foram lá uma vez, eu não estava, falaram que só podiam falar comigo. Até falei pro porteiro, você não pegou nada, não tirou uma foto do... Não peguei nada, seu Celso. Aí foram lá de novo, até que deixaram uma intimação lá para mim, que era para depor no processo que estava correndo, porque houve uma vítima nesse acidente, né? Sim, verdade. Aí fatal, né? Eu fui lá, né? Encontrei com o pai da pessoa que foi vítima na ocorrência, né? Lá no fórum da Barra Funda, e ele me deu um abraço, assim, que foi emocionante. Emocionante. E a gente se emociona muito nessa vida de bombeiro, né? Uma vítima que vai te visitar lá no quartel depois que você participou do salvamento dela, alguma coisa assim, é gratificante. São os momentos mais gratificantes da nossa carreira. Não é o salário, não é a promoção, não é a medalha, não é nada disso. É o muito obrigado da pessoa que retorna, e eu sei que você tem experiência disso, todos nós temos, é uma coisa realmente indescritível. Puxa, Guida, vamos respirar. Mas tem o lado engraçado também, Guida. Vamos lá, né? Eu até estava te contando essa história, que eu acho que você não sabia, que eu contei aqui antes de começar, né? O Guidetti, o Martinho, é aquele cara seguinte, ele é old school, ele é velha guarda.
né? Não sei se ele ainda é assim. Só. Olha, tá vendo? Não mudou. Ele não anda com cartão, Pix, nada. Ele anda com dinheiro no bolso, né? Então eu me lembro quando ele entrou no Águia, né? Foi uma das últimas coisas que a equipe fez, né? Você tava com algumas coisas que bolso frontal, não me lembro. Eles tiraram, né? E me deram. Eu me lembro de terem me dado o seu relógio, ter me dado a sua carteira e, para variar, na sua carteira um pelotinho de dinheiro, né? Eu falei, puta, esse é o guidete. Aí logo em seguida, o helicóptero foi, te socorreu, eu voltei e encontrei o Coronel Navarro. Falei, ó, chefe, fiquei aqui com a carteira e com o relógio. Ele também te conhecia muito bem, falou, pode olhar que tem dinheiro aí, o Coronel Navarro. E de fato. Aí depois que a gente recebeu a notícia, né, que seu estado realmente era um caso muito delicado, mas que você não corria risco de vida, puxa, pra gente foi um alívio, né? Obrigado. Aí o Coronel Navarro falou assim, ó, nós vamos pegar esse dinheiro do Guidetti aqui, vamos almoçar e vamos pagar com o dinheiro dele. Mas são as histórias por trás da história, né? Mas ainda, a gente ainda vai marcar um almoço ainda. Vou deixar, né? Olha que bacana. Guida, hoje, né? Você, claro, você é uma pessoa que acompanha, você sabe das coisas, né? Do bombeiro, né? E eu vou falar um pouco da parte de tecnologia, né? Uhum. A gente teve esse boom, que você foi um personagem bastante importante, né? Lá quando a gente chegou no bombeiro, das grandes importações, dos equipamentos novos, que para aquela época foi uma coisa assim, foi um salto gigantesco. E hoje, essa é uma visão minha, eu quero ver sua opinião, a gente vê até o próprio mercado, desse mundo globalizado que você mesmo disse, né? O próprio mercado brasileiro hoje, meio que tem não digo que chegou num nível, mas ele subiu também. Hoje a gente muito, né? A gente consegue montar viaturas aqui, não vamos falar de marca nenhuma aqui, o objetivo claro não é esse, mas você observa também essa mudança que houve, esse desenvolvimento que houve aqui? Houve bastante desenvolvimento. Monta-se algumas viaturas, obviamente não com a qualidade que tem lá fora, mas assim, o mercado de bombeiro melhorou muito, né? O mercado cresceu graças a essa importação que São Paulo fez, né? E baseado nisso, outros estados compraram equipamentos e a indústria, ou importada ou nacional, cresceu muito, né? Porque na época que foram comprados esses equipamentos para São Paulo, foi mais ou menos em 1990, tinha alguns fornecedores no Rio de Janeiro, e hoje tem muitos mais fornecedores, né? Hoje tem fornecedor de desencarcerador, tem fornecedor de iluminação, tudo, né? Proteção respiratória. Outra coisa que a gente cresceu demais. Muito, né? Então, e o Bombeiro de São Paulo sempre liderou essas inovações no Brasil todo, né? Então, e o que eu vejo, assim, assistindo os podcasts e ouvindo, assim, algumas pessoas, nós não só crescemos em equipamentos, porque hoje tem viatura, mas nós temos muito mais equipamentos, né? Desencarceradores, equipamento de proteção respiratória. Então o bombeiro cresceu muito, e cresceu muito em pessoal, né? Hoje você vê, eu acompanhei a ida do pessoal lá para a Turquia, nossa, isso aí foi realmente uma coisa para se orgulhar, né? Muito, orgulho alheio, como eu falei para muitos que vieram aqui. Até me arrepio, né, quando falo. Nossa, uma história fantástica. Então, o bombeiro cresceu muito em pessoas também, né? Porque o pessoal começou a viajar mais, né? Começou a se integrar mais, a própria internet, né? Antigamente a gente pegava as coisas no catálogo, né? Era um manual que chegava em inglês na mão da gente, verdade. Entendeu? Então, e como eu vi a história que o pessoal construiu o resgate aqui, que é uma história assim maravilhosa, muito né? bacana. Muito bacana, né? A gente, naquela época, pegou um pedacinho disso aí, né? Você na parte e não acabou ainda, porque a gente ainda vai colocar o Dr. Martini para falar. Ele já gravou com a gente. Já. Então, é maravilhoso esse poder de construção que o Corpo de Bombeiros tem, né? Aquela escola de bombeiros, nossa, o que virou daquilo do nada, né? Do nada, né? De um lugar abandonado cheio de mato. Fazer aquilo em Nova York, fazer aquilo em Berlim é fácil, né? Fazer aquilo em Frango da Rocha é outra conversa. Da Rocha é outra conversa, né? Entendeu? Você sabe, a gente teve assim um enorme privilégio de comandar a escola. Puxa vida, que coisa. Eu olhava aqui e falei, acho que eu nem mereço isso aqui, porque é tanta gente que derramou suor ali na Guida, tanta gente que dedicou grande parte do seu tempo, da sua energia, deixando afazeres pessoais de lado, família, para ter aquilo lá, né? Então, realmente, o bombeiro é recheado disso. A própria manutenção com aquele prédio maravilhoso. Idem, mesma coisa. Espaço, equipamentos bons, né? Eu tive com o Coronel Jair lá na missão da JICA no Japão, né? E nós visitamos, ele fez questão de visitar a manutenção deles lá em Tóquio,
Nós visitamos lá e a nossa não deixa nada a dever para Nada, né? Nada. Raramente a gente encontra alguma estrutura, seja de treinamento, seja de manutenção, seja de operacional, que a gente deva alguma coisa, Guida. Você também viajou bastante, você sabe o que eu estou falando, né? Claro, você tem mais dinheiro, como dizia o próprio Coronel Jair, mas fazer como a gente faz, na qualidade, na assertividade, na eficiência, a gente não fica absolutamente nada atrás. Até porque quantos bombeiros no mundo tem o nível, a quantidade de atendimento que o bombeiro de São Paulo tem? E o tipo de ocorrência tipo de ocorrência que a gente tem. É em quantidade e em qualidade, né? Exatamente. Especificidade da ocorrência, né? A gente tem aqui cachorro em rio. Quantos lugares? Em Berlim, quantos cachorros vão tomar banho no rio? Não tem, né? Entendeu? Essas ocorrências em galerias. Né? De tudo, né? Isso aqui é um showroom um showroom, é uma coisa operacional. Né? Uma vez nós pegamos em São Paulo principalmente, né? Uma vez nós pegamos um equipamento para testar ali na manutenção e eu paguei o equipamento, era uma espuma de ar comprimido nova, e eu paguei o equipamento para Casa Verde. Aí passou 2 dias, eu tive que pedir mais LGE para a empresa. Eles falaram assim, o senhor tem certeza que usaram certo? Porque lá em Brasília ficou 1 mês o equipamento, nunca pediram LGE. Eu falei, mas aqui foi num incêndio, só foi tudo, ainda faltou ainda. Ainda faltou. Entendeu? Mas é isso mesmo. A gente é um grande, acaba sendo, né, Guida? Eu acho que você concorda comigo, a gente acaba sendo um grande laboratório, né? Um laboratório de tudo, né? De equipamentos, de técnicas, de viaturas, enfim, tecnologia, de tudo. Né? Porque São Paulo realmente, e quando a gente fala da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana, isso fica mais evidente ainda, eu acho, né? Além de toda essa experiência que você está contando pra gente, né, de como aconteceu, o Guidetti, você sabe disso, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância, né? Tem muito bombeiro que nos ouve aqui do Brasil inteiro, a importância do EPI, né? E eu acho que essa imagem é para lá de emblemática, né? E esse capacete, como você sabe, né? Esse capacete ele está lá na seção, no Departamento de Salvamento Terrestre da Escola Superior de Bombeiros, está lá numa cúpula de vidro protegida, para que todo aluno que entra lá, né? Numa instrução, para pegar um equipamento, não importa, ele se depara com o seu capacete lá, né? Então, eu acho não, tenho certeza, né? Nada é por acaso, né? Essa sua coisa que foi uma infelicidade que aconteceu, te provocou muito sofrimento na época, né? Foi uma coisa fácil que você superou, superação, eu acho que é a palavra aqui, mas você deixa o exemplo lá, ó, porque isso aí, cada aluno, até hoje, que entra na Escola Superior de Bombeiro e vai no departamento, ele vai ver isso aí, ó. E a importância dele estar sempre usando o equipamento. Tem que estar sempre usando. Você nunca sabe quando que vai acontecer, né? Tem que estar sempre usando o máximo, sempre limpo, sempre cuidado, fazer uma inspeção visual. Se passou por algum acidente, uma pancada muito grande, troca o equipamento. Um incêndio que foi submetido a uma temperatura muito alta, dá uma olhada na capa. É de primordial importância o uso do EPI e o adequado, né? Hoje usa-se o capacete para salvamento também, né? Na época só tinha o galê para tudo, né? Mas é importante usar o capacete e todos os equipamentos de proteção individual, o máximo, bem cuidado. A pessoa ter cuidado com o equipamento, limpar depois, se higienizar. Alguém falou aqui para mim, eu não lembro numa das entrevistas, né? Alguém que estava lá também na operação, não sei se foi o Mitsu, da carga que esse capacete suportou, a carga relativa, lógico, ele estava oblíquo, ele estava apoiado em outras estruturas, mas de qualquer forma, o peso que foi submetido a esse capacete com a sua cabeça dentro é um negócio inacreditável. Né? O Mitsu falou realmente disso, né? Ele falou, né? Ele me ajudou lá no meu resgate, né? Eu queria agradecer ele novamente, ao Barufaldi também, e todos que estavam lá, o Coronel Bertolini, o Engel. E sim, ele descreveu uma carga imensa que sofre esse capacete, né? E ele é desenhado para isso, né? São testes assim muito difíceis que passa para ser aprovado nas normas, né? E é super importante estar com o EPI sempre, né? E você lembra que quando a gente chegou aqui fazendo o CBO, qual que era o nosso EPI, Guida? Era o de Crista, né? Era de Crista, né? Tem um aí, ó. Cadê o nosso pretinho? Acho que tá atrás de você. Aqui, ó. Tem, né? Aquele ali. Usava esse aí e almoçar na subsistência. Almoçar na subsistência com ele, não tinha capa,
a gente usava bota cano longo, alguns ainda tinham perneira, e uniforme de algodão e vão pra briga, né? E quando a gente chegou que pagaram esse capacete, nossa... Assim, Nós somos, assim, dos aspirantes. Na verdade, você vai se lembrar disso, né? Você lembra quando o coronel, que já está lá no plano superior, o coronel Assunção, foi lá na escola superior, na academia do Barro Branco, reuniu a nós que tínhamos optado pelo bombeiro, lembro. E ele levou o capacete pra gente. Lembro disso. Nós recebemos um capacete lá na academia do Barro Branco. Lembro. Aí começamos a usar a manguinha dobrada e a gente ficou preso. É verdade. É verdade. Você lembra, né? Lembro. Não para de dobrar a manga, bombeiro folgado. Naquela época, bombeiro ali na academia já era tido como folgado e tudo, né? Mas muito orgulhoso de ter servido nessa corporação aqui. Maravilhoso. É uma coisa assim que não tem o que pague, né? Esse tempo que a gente passou aqui, as histórias que a gente tem, os amigos que a gente fez, as coisas que vivemos, né? O aprendizado aqui não tem faculdade, não tem escola no mundo que seja igual essa aqui, viu? E você é um cara, você faz uma coisa, Guida, muito bacana, as pessoas sabem, você é um cara muito humilde, você não fala, né? Mas a gente fala, já que você não fala, eu falo. Você é um cara muito agregador, né? Você até hoje, você convida as pessoas para estarem junto com você organiza lá, que eu vou participar amanhã, né? Que eu vou participar amanhã. Você reúne o pessoal da velha guarda, da não tão velha, e às vezes mais velha que nós e nós aqui, e promove, né, esse encontro, né? As pessoas lembram histórias, como a gente está fazendo agora. Porque, é o que você falou, é a nossa vida isso aqui, né, Guida? A gente constrói amizades eternas aqui, né? E você é um cara muito agregador nesse sentido e, pô, parabéns, cara, parabéns por você estar lá já há algum tempo aí, mais do que eu na reserva, faz muito menos tempo que você, e você continua com esse espírito, né, de agregador, né, das pessoas, das amizades, do bombeiro, pô, parabéns. Você, obrigado. Você e o Bertolini, né, que tá lá com você, tá lá comigo, nota 10. Guida, maravilhoso. Eu tô assim, eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser muito legal, como está sendo, né? Eu quero, antes de a gente já partir para o nosso encerramento, né, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, compartilhar suas histórias sensacionais. Porque tudo que você está contando aqui, Guida, que é parte viva da história do bombeiro, tá aí, ó. Tá na nuvem. Daqui a 100 anos alguém vai ver isso aí. Nós não vamos estar mais aqui, mas alguém vai ouvir a história. Mas é importante a gente registrar isso. Eu quero te agradecer por tudo que você foi, pelo seu exemplo de superação, que eu acho que acima de tudo, essa que é a palavra, né? De resiliência, obrigado. De entrega ao Corpo de Bombeiros e de exemplo. Parabéns, muito obrigado. Tenho uma honra imensa de ser da sua turma. Tenho uma honra imensa de ter trabalhado com você no Corpo de Bombeiros. E eu também tenho muito a agradecer pela oportunidade de ter passado a academia com você, com os outros colegas de turma, ter feito esse CBO maravilhoso, ter servido com você e com outros nesse corpo de bombeiro querido e amado, né? E a gente serve com esses amigos e guarda todos no coração, apesar de não ver todos sempre, né? Mas fica sempre aquela amizade, aquela saudade, aquela vontade maravilhosa de voltar e rever os amigos, como hoje estou revendo você e o Martinho, né? Então é um prazer imenso, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Guida, minha continência mais perfeita que eu consigo fazer. Obrigado, Pavão. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E amanhã tamo lá. Vamos, amanhã tamo lá. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhem a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras para ouvir histórias e histórias como as que a gente ouviu hoje. Muito obrigado, até a próxima.